Fala, rapaziada! E aí, tudo bem? Meus amigos, vamos lá. Uma questãozinha no Enem de 21 sobre eletromagnetismo, força magnética, regra da mão esquerda. É isso mesmo, gente. O Enem cobra eletromag. E uma questão de regra da mão esquerda, onde você tem que saber para onde que a força aponta. Na verdade, uma questão que se você souber usar a regra da mão esquerda, ela fica muito simples. A grande dificuldade, às vezes, dos alunos é entender o tipo de movimento, o que está ocorrendo aqui. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Se você está aí na sua casa, eu te sugiro agora fazer o que eu vou propor. Pega a tua mão direita, perdão, e escreva na sua mão esquerda. E cuidado, é regra da mão esquerda, porque tem que ser com a mão esquerda, tá? Você vai escrever no dedão F, no dedo indicador B e no dedo do meio V. F, B, V. A gente brinca, para você não esquecer, que é assim, ó, faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Essa é a lógica para você escrever na mão. O F, o que ele vai representar? A força magnética. O B, que é o dedo indicador, é o campo magnético. O B é campo magnético. E o V, que é esse dedo do meio, é a velocidade. E como é que você vai fazer com a sua mão? Você vai fazer com a sua mão esse movimento. É isso mesmo, gente, ó. É um movimento que nem quando a gente era criança ali, meio brincando de revolvinho, tá? Então o dedo indicador apontando para frente é isso aqui, tudo bem? Então nós vamos ter que adaptar os nossos 3 dedos aos vetores que vão estar no problema aqui. Tudo bem, meus amigos? Então presta atenção, vamos fazer a leitura do exercício e aí eu discuto com vocês. Vamos lá. 2 esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida, isolante, na forma de haltere. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade, numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da gravidade, que atua na região. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em... Opa! Então vamos lá. O que ele está falando? Eu tenho 2 cargas, uma presa à outra por uma haste e cuidado, elas estão caindo. Só que veja bem, por isso que eu falei, esse exercício exige uma leitura muito apurada. Não é difícil essa questão, mas ela exige uma leitura apurada. Porque se elas estão caindo, o que o aluno costuma achar? Que elas estão caindo para lá. Mas cuidado, você percebeu que a gravidade, ele fez um xizinho aqui, gente? Esse xizinho é para dizer que a gravidade está para dentro. Ou seja, é como se nós, pensa comigo, é como se eu tivesse com essas 2 hastes e eu tivesse vendo elas não cair assim. Imagina que eu estou olhando por cima. Então eu estou vendo as hastes caírem numa perspectiva de cima. Então o nosso olhar quer dizer que as hastes estão caindo para onde? Para lá. Elas estão caindo para lá. Isso significa que eu já sei para onde está apontando quem? O vetor velocidade. Então nos 2 casos, o campo magnético aponta para lá, verdade, mas a velocidade para as 2 cargas está entrando na figura. Então, vamos pensar um pouco aqui, ó. Pensemos comigo. Eu vou analisar primeiro a carga positiva. Quero que vocês pensem comigo aqui. Então, vamos lá. Imagina que o vetor velocidade, que é o movimento dela, está entrando. Então, a velocidade está entrando. Para quem não se lembra, o símbolo bolinha com xizinho significa vetor entrando. Bolinha com xizinho é vetor entrando. Quando eu quiser fazer um vetor saindo, que não é o caso nesse problema, mas se eu tivesse que fazer um vetor saindo do plano, só para lembrar você, a gente faz uma bolinha com pontinho. Bolinha com pontinho é vetor saindo, bolinha com xizinho é vetor entrando. É uma notação vetorial essa, tá? Então vamos lá. A velocidade nos 2 casos está entrando. Eu vou analisar com a regra da mão esquerda, primeiro a carga positiva. Então vamos lá. Para onde está o dedo B de bola? O B, que é o campo magnético, esse aqui olha para mim, ó, o B está apontando para lá, perfeito. Esse dedo é a velocidade. Você está percebendo que está errado o sentido dela? Por quê? No meu desenho a velocidade está saindo. E eu não quero que ela saia, eu quero que ela entre. Então eu vou segurar o B, ó, não posso mexer o B e vou girar o V. Você está percebendo o cuidado que eu tive? Eu estou mantendo o B para a direita e o V para dentro. O meu dedão, que é a força, para onde que ele aponta? Para baixo. Para baixo. Ou seja, meus amigos, a força magnética na carga positiva é uma força
para baixo no nossa orientação, né? Para baixo, na verdade, é para dentro, lembra que nós estamos olhando por cima, né? Mas nessa representação seria para cá a força magnética. E como é que eu sei isso? Pela regra da mão direita, da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Agora analisemos a carga negativa, que pelo visto é a mesma coisa, né? Para onde está a velocidade? Também está entrando. Os dois estão caindo, então a velocidade está para dentro. Então, mais uma vez, ó, voltando. B para lá, velocidade para dentro. Para onde daria a força? Aqui acompanhando meu dedo, para baixo. Só que aí você tem que lembrar de uma coisa. A carga é negativa. E quando a carga é negativa, o que a gente faz? A gente inverte o sentido que da mão esquerda nos dá. Então, se a mão esquerda me deu que a força é para baixo, então a gente vê que aqui a força seria para cima, para cima. Quando analisamos as alternativas, o que nós vemos? Que na letra A é a única alternativa que eu tenho na carga positiva a força para baixo e na carga negativa a força para cima. Então, galera, olha só, uma questão técnica, né? Não é uma questão difícil, mas ela tinha, o que eu considero duas dificuldades dela? Primeira, você perceber que o movimento da partícula era para dentro do plano, porque a gravidade aponta para dentro. E a segunda dificuldade era se ligar que cargas negativas, quando você usa a regra da mão esquerda, você precisa inverter o sentido. Então, para onde der a força, você vai para o sentido oposto. A força deu para cima, é para baixo, deu entrando, é saindo. Mas tirando isso, uma questãozinha de simples aplicação da regra da mão esquerda, faça bom vestibular. E eu desejo que você faça bom vestibular. Grande abraço, meus amigos, até a próxima, boa prova!